Oração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do YouTube da Seite Unido Brasil. Hoje, dia especial para tratar sobre a educação da vida, tão importante para todos que são educadores, professores e também os pais, que são grandes educadores, os avós, os tios, etc., né? Quantos ocupam esse papel tão importante. E nós vamos aprender hoje um tema muito importante nos dias atuais, em meio a este cenário, em que há um uso exagerado, né, vamos dizer assim, das redes sociais, da internet, de uma forma geral. Nós vamos tratar sobre o seguinte tema: a capacidade de maravilhar-se. E para isso nós vamos utilizar o livro A Verdade da Vida, volume 14, um livro que trata sobre ética e educação. As obras da Seite Noyer, né, são obras valiosas que, ao lê-las, transformam as nossas vidas, tamanho poder que estão nessas palavras. Este livro maravilhoso e toda a coleção, né, este livro faz parte de uma coleção de 40 volumes. A Verdade da Vida é o ensinamento básico da Seite Noyer, escrito pelo seu fundador, sagrado mestre Masaharu Taniguchi. Então sejam muito bem-vindos. A você que está vindo pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, curta também esse conteúdo e compartilhe com outras pessoas que precisam aprimorar-se na arte de educar. Educar é uma arte. Sou pai e estou vivendo aí há alguns anos já esta nobre arte, aprendendo, me desenvolvendo, né? E antes de ensinar algo, eu aprendo com os meus filhos. Aprendo algo que é justamente o que nós vamos falar aqui. É a capacidade de maravilhar-se. E por que é tão importante isso, gente? Vocês acham que é importante se maravilhar com as coisas? Com certeza. Olha só o que o sagrado mestre Masaharu Taniguchi vai falar aqui para nós no livro A Verdade da Vida, volume 14, na página 182. Acompanhem lá. A descoberta da lei da gravitação por Newton se deu pela inspiração, que lhe veio à mente como um clarão no momento em que se maravilhou vendo a queda de uma maçã. Se James Watt pôde inventar a máquina a vapor, é porque recebeu por inspiração a genial ideia de utilizar a força do vapor, que lhe veio como um relâmpago no exato momento em que ficou maravilhado ao ver a tampa da chaleira ser levantada pelo vapor. Olha que interessante, citei apenas dois grandes inventores que por inspiração, ao se maravilharem com as obras da natureza, tiveram grandes descobertas e fizeram invenções que transformaram a humanidade, contribuindo para a sua evolução. Não só Newton e James Watt tinham a capacidade de inventar, de serem gênios. Todos nós, todos seres humanos, são filhos de Deus e possuem a capacidade infinita de extrair todo esse conteúdo e se tornarem gênios. E para que isso aconteça, um ensinamento básico da educação da vida é a capacidade de maravilhar-se. Hoje de manhã, por exemplo,
eu estava vindo para a sede central da Seite Unido Brasil, eu venho de metrô, né, para a sede central, e já, no costume, né, a gente vem apressadamente, sobe a escada rolante rapidamente, entra já na catraca do metrô, já pega ali o primeiro metrô que aparece, se conseguir, e a gente vai levando essa vida corrida, apressada. Sem perceber, nós deixamos de olhar para as maravilhas da vida. Nós estamos levando um ritmo que é antinatural, é muito acelerado. Mas hoje me chamou a atenção. Eu estava passando na passarela, indo para o metrô, e eu vi uma jovem tirando foto do pôr do sol, do nascer do sol, né? De manhãzinha nascendo. Estava lindo mesmo, gente. Lindo o nascer do sol. E aí eu parei para olhar a contemplação dela. E aí olhei também o sol. E ali eu falei, nossa, como é importante nós nos maravilharmos com as coisas que estão ao nosso redor. E as crianças, elas têm isso espontaneamente, naturalmente. Nós, como pais, como educadores, não podemos abafar esta espontaneidade das crianças. É justamente aí que devemos incentivá-las a manifestar ainda mais o maravilhamento com o mundo. E nós aprendemos com isso, gente. Como eu aprendo com os meus filhos todos os dias a maravilhar-se com as pequenas coisas. Isso me faz um ser humano melhor, não só como um pai, mas como um profissional. Como eu comentei, eu citei 2 inventores. Isso se transporta para o mercado de trabalho, para qualquer profissão. Aquele profissional que tem a capacidade de maravilhar-se, tem as melhores ideias e melhores inspirações e consegue trazer bons resultados onde você está. Então, gente, esse tema maravilhar-se, ele é amplo, ele é fundamental para a educação da vida, educação do Filho de Deus, das crianças, dos alunos, nossa educação. E é fundamental para todos que querem crescer e se aprimorar no mercado de trabalho. Quer ter boas ideias, quer se inspirar, maravilhe-se. Como que está a sua capacidade de maravilhar-se? Por exemplo, você se maravilhou com o funcionamento do seu corpo no dia de hoje? Você já parou para perceber o quão maravilhoso é o seu corpo estar funcionando com uma sincronia fantástica, perfeita, tudo funcionando, mesmo sem você controlar? Isso é digno de gratidão, de maravilhar-nos com tudo isso. A gente vai perdendo aos poucos essa capacidade, mas aí vem a Seite Noé e nos mostra ferramentas para nos lembrarmos novamente de que as coisas, elas não são assim, é normal ser assim, então eu vejo de uma forma fria até, sem sentir gratidão. A Seite Noé nos mostra que tudo é uma dádiva. Por trás das coisas existe sempre a sabedoria e o amor de Deus. Por trás do funcionamento do seu corpo, o que sustenta o seu corpo, essa vida é a sabedoria de Deus. A capacidade intelectual do ser humano é muito limitada. Nós não conseguimos controlar o funcionamento fantástico que é esse corpo maravilhoso. E isso está dito aqui no livro Orações Diárias, que eu gostaria de compartilhar também com os senhores hoje. Este livro tem os volumes 1 e 2, é de autoria do Supremo Presidente da Seite Noé, professor Masanobu Taniguchi. A oração da página 45 diz assim, eu vou ler um trecho para os senhores e ao final eu vou lê-lo na íntegra. Fantástico. Oração para visualizar a infinita vida de Deus dentro de mim. Querido Deus, eu sou filho de Deus, vivificado pela sua vida. De dentro de mim, agora, jorra a fonte da sua vida. Ela não apenas energiza o meu cérebro através da minha respiração e envia oxigênio para todo o meu corpo, fazendo meu coração bater, mas ela é a força que repousa por trás da função dos intestinos e dos vários órgãos e torna tudo harmonioso, sincroniza, circula e faz nascer em novas células a cada instante.
instante. É graças à sua infinita força vital que este delicado e complexo corpo físico funciona normalmente, sem que eu tenha que lhe dar ordens. Eu humildemente reflito e me arrependo por não reconhecer o mistério da sua força vital todos os dias e por considerar normal o funcionamento correto dos vários sistemas, órgãos e tecidos. Geralmente, né, quando a turma da 8ª série, antigamente, agora 9º ano, né, se formava, lá na minha cidade fazia-se uma grande viagem, né? Uma viagem que ia para a praia e tal, aquela coisa fantástica, né? E aí os pais se empenhavam muito aí para dar esta viagem, né, de formatura aí para os seus filhos, viagem merecida, e aí viajavam, ficavam dias curtindo, né? E quando voltavam, que perguntavam para os filhos: e aí, filho, como é que foi? Aquela expectativa dos pais, né? E aí o filho adolescente fala: normal. E aí você se frustra: puxa vida, normal. E às vezes a gente tem essa postura: e aí, como é que está seu corpo? Normal. E acha que o normal é meia boca. Eu falo: gente, o normal é maravilhoso. É maravilhoso, é encantador o normal. Então, se a gente está com essa postura, está tudo normal, e acha que isso é algo que não é uma dádiva da natureza, uma dádiva divina, a gente vai perdendo a capacidade de se maravilhar. Então, a primeira dica que eu gostaria de passar para todos que estão nos assistindo, ouvindo hoje é: agradeça a todas as coisas do céu e da terra. Agradeça ao seu corpo em primeiro lugar. A maravilha que é esse corpo estar funcionando perfeitamente. Você acordou hoje, mas você não refletiu que durante toda a noite a gente não se preocupou com ele. E ele estava funcionando, estava recuperando, criando células novas para que a gente pudesse continuar a nossa vivência aqui na face da terra com saúde, com alegria. Então, uma coisa muito importante para termos a capacidade de se maravilhar é agradecer a todas as coisas com profundo sentimento de gratidão. Isso faz com que a gente, até quando vai beber um copo d'água, você se emocione, porque aquilo não é apenas água, e não é uma coisa normal, é uma coisa maravilhosa. É normal termos água? Claro que é normal, é comum? É, mas este normal é maravilhoso. Então vamos nos encantar com o que temos diante de nós. A criança faz isso. Esses dias fui com meus filhos para o teatro, né? E lá a peça era uma peça de palhaços, não havia fala. E toda a história se passava com uma bexiga. A história era toda com as bexigas. Aí você pensa, né? Puxa, como é que eles conseguem fazer uma peça de 1 hora falando sobre bexiga? Quer dizer, não falavam. E a peça durou 1 hora. E aquilo deixou a gente encantado. Por quê? Os atores faziam com que aquela bexiga, várias bexigas que haviam, né, na peça, bexiga é leve, né? Levinha. Mas eles faziam a bexiga ficar pesada. Pelo gesto corporal deles, a bexiga ficava pesada. A bexiga virava um sorvete, virava um animal de estimação, virava um bebê, virava um prato delicioso. Faziam muitas coisas com aquela bexiga. E aquilo prendia a gente dava risada, os meus filhos adoraram aquela peça. E isso só com a capacidade de se maravilhar com bexiga, né? Se os atores não tivessem a capacidade de se maravilhar com aquele simples objeto, eles não conseguiriam fazer uma peça tão maravilhosa que no final todos aplaudiram de pé os atores pela performance maravilhosa. Então nós devemos ter esse olhar de criança. A criança, ao ver um pedaço de papel ou uma sacola, né, ela ganha um presente, ela desembrulha o presente, mas muitas vezes, aí quem é pai vai saber o que eu estou falando, ela vai brincar com a caixa do brinquedo, ela vai brincar com o papel que ela tirou, desembrulhou. Isso é o maravilhar-se da criança. E isso faz com que a gente aprenda com elas. O que ela vê que é tão maravilhoso?
Então nós devemos aprender a se maravilhar com as crianças e ao mesmo tempo ter o cuidado, a atenção para não abafar essa espontaneidade da criança. Nós, como educadores, devemos incentivá-las, né? Quando se a criança vem, olha papai que bonito esse monte de papel. Que lindo, filho, que legal, vamos brincar. E aí, voltando à peça, os meus filhos ficaram tão encantados ali com a bexiga que quiseram trazer várias bexigas para casa. A gente ficou cheio de bexiga lá em casa. Começamos a brincar com a bexiga, um simples objeto que aparentemente tem uma função objetiva, né? Muitas vezes utilizada em festas de aniversários, mas ele se torna muito mais se você mudar o seu olhar. Sabe quem também já falou sobre a capacidade de olhar além das aparências, de maravilhar-se? Acredito que todos conheçam a obra O Pequeno Príncipe, não é mesmo? No início desta obra, já diz lá algo muito interessante quando o jovem faz o seguinte desenho, vai aparecer aí para vocês, né? Esse desenho aí muito conhecido. O que é para vocês esse desenho? Né? O que representa, né? Os adultos, como dizem na obra, vão achar que é um chapéu, um simples chapéu, né? Objetivamente, nós vamos olhar e vamos ver algo como um chapéu. Mas a grande sacada desse livro, né, é que, na verdade, isso não é um mero chapéu. O que é? Então vai aparecer para os senhores aí também a outra parte. Na verdade, é uma serpente que engoliu aí o elefante. Mas quem que tem a capacidade de olhar isso? É a criança, né? É o olhar da criança. Você olha para esse objeto e não vê ele apenas objetivamente, você olha o que está por trás dele, né? E na obra há essa reflexão, né? Os adultos sempre veem as coisas de forma muito objetiva, né? As crianças não têm paciência para ficar explicando para os adultos o que é esse desenho, né? E aí ele comenta, né, que foi perdendo a capacidade de desenvolver esses desenhos, né? E porque os adultos não entendem. Então é uma grande crítica que há aos adultos, porque nós adultos vamos perdendo essa capacidade de se maravilhar, né? Pela correria do dia a dia, né? Por achar que tudo objetivamente é isso, por não termos gratidão pelas coisas que possuímos, por não termos desenvolvido um senso espiritual dentro de nós, não termos desenvolvido a nossa capacidade de perceber que dentro de nós e de todos os seres humanos há a vida de Deus. Isso é o ponto fundamental da educação do ser humano, da educação da vida. Você é filho de Deus, você possui natureza búdica, divina, é perfeito. Os seus filhos possuem natureza búdica, perfeita. Os seus alunos possuem natureza búdica, natureza perfeita. Quando você tiver este olhar, desenvolver este olhar maravilhoso, que por trás da aparência há a vida de Deus, há a manifestação da sabedoria e do amor de Deus, você vai passar a maravilhar-se mais com as coisas. Você vai passar a ser um outro pai, uma outra mãe, um outro avô, uma outra avó, um outro professor, porque você vai olhar aquelas crianças de uma outra forma, como uma vida de Deus, como uma semente que está ali com todo o potencial perfeito e basta nós incentivarmos o crescimento, o desenvolvimento, o desabrochar dessa natureza divina que está presente nesta criança. Principalmente numa época como a atual, em que realmente nós estamos convivendo assim com uma questão muito séria, que é a saúde mental. Por quê? Muito desenvolvido por este cenário em que há um uso exagerado realmente de smartphones, de celulares, né? Olha só, tem um dado aqui muito interessante que diz que os brasileiros passam em média 9 horas e 13 minutos por dia na internet com as redes sociais, sendo a principal plataforma de uso. Então, isso vem gerando muitas consequências para os alunos, por exemplo, na sala de aula, que perderam a concentração, perderam o foco, a capacidade de se maravilhar com as matérias. Era um grande concorrente para os professores dentro da sala de aula, né?
E aí, neste ano, os alunos do 1º ao 9º ano já começaram diferente, né? Houve uma proibição do uso de celulares nas escolas. Fantástico! E os professores já começaram a perceber mudanças no comportamento dos alunos, maior interação, gente, no recreio, coisa que tinham se perdido. A interação estava se perdendo, as conexões reais que os alunos devem fazer ali no recreio, né? O recreio também é uma sala de aula, gente. Ali eles estão aprendendo muitas coisas, aprendendo a conviver, aprendendo a se relacionar, a construir coisas juntos, a brincar. E nós também em casa precisamos ter uma conexão com os nossos filhos. Muitas vezes a gente fala, mas eles só querem ficar no celular. Na verdade, a criança, ela quer brincar. Quantas vezes meus filhos me chamam e falam, papai, vamos brincar? E às vezes estava lá no computador trabalhando, mas já conhecendo a educação da vida, eu parava e falava, filho, daqui 15 minutos eu vou brincar com vocês, preciso terminar tal coisa. Ontem à noite mesmo, meu filho pediu, falou, papai, vamos brincar de bexiga? Voltando na história da bexiga, ele queria brincar de bexiga. E aí eu falei, papai vai terminar aqui e nós já vamos brincar. Falta 15 minutos para vocês dormirem, então eu vou terminar aqui e a gente começa a brincar. E aí foi isso. Por quê? A criança, ela quer brincar. Claro que ela adora os smartphones, é muito legal, tem coisas legais, não vamos dizer que tudo é ruim, não. O excesso do uso é que é ruim. E vai perdendo a capacidade da criança de se maravilhar com as coisas da vida reais, perdendo a capacidade de se conectar. Mas, em primeiro lugar, nós adultos devemos assumir a responsabilidade pelo erro que cometemos de não termos dado a atenção devida aos nossos filhos, de não ter dado o tempo necessário de convívio com eles, de brincar com eles, de incentivá-los, de motivá-los a brincar com outras coisas. E também não tivemos a postura firme de determinar determinados horários para eles. A criança, ela age de acordo com o que nós determinamos. Não é sermos autoritários, mas é assumir a autoridade de pais. E isso a criança espera de nós, gente. Isso é muito natural, né? Não queira achar que isso é uma coisa ruim, não. A criança espera isso de nós, os alunos também esperam isso dos professores. Quando é tudo combinado, acordado, a coisa funciona. Em primeiro lugar, nós devemos assumir este papel, que é nosso, como pais, como educadores. É ter esse controle. Não é simplesmente proibir, mas controlar o uso. Por quê? O tempo em que a criança fica nas redes sociais, nas telas, é um tempo também que ela está perdendo de viver o mundo real. Ela está ali achando que está construindo, por exemplo, uma casa, né? Uma linda casa, e se maravilha com aquilo, né? Mas ela está construindo de fato uma casa? Na verdade, aquilo não é real, né? O real é ela vir para o mundo real e tentar realmente construir uma casa com blocos, com outras coisas que vai trazer para ela outros estímulos, vai trazer para ela uma concretude. Então, ficar muito tempo nas telas faz a criança se iludir, achando que a vida é aquilo, que a vida é fácil, que é só mexer o dedo, esquecendo-se de que a vida é diferente disso. Então, quanto mais ela fica ali no mundo virtual, mais ela aprende sobre o mundo real, mais ela perde a capacidade de se maravilhar com as coisas. Muito se fala sobre saúde mental. Quer saber se seus filhos estão com uma saúde mental ok? Veja o tempo de tela e veja se eles têm a capacidade de continuar se maravilhando com as coisas. Isso diz muito sobre a saúde mental dos seus filhos. E aí, continuando aqui no livro A Verdade da Vida, volume 14, estamos utilizando esse livro maravilhoso. Para você que está nos assistindo até agora, muito obrigado, né, pela sua atenção. Então, curta o nosso vídeo, compartilhe aí com outros pais também que estão passando por uma situação como essa. Precisam ouvir palavras da Seichonoye para direcionar a educação dos seus filhos, dos seus alunos. Curta, compartilhe também este vídeo com outros colegas, ok? A criança, ela tem naturalmente um instinto de imitação. Já ouviram falar sobre isso?
Acredito que sim, né? Aquilo que nós fazemos, a criança imita. Isso é natural da criança, tá? Isso o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi vai nos dizer aqui na página 191. Diz aqui o seguinte: as crianças possuem a tendência natural de imitar os outros. Elas têm forte inclinação para observar e fazer o que os outros fazem habitualmente, em vez de fazer o que lhes ensinam. Então é mais do que a gente fala, é o que a gente faz. Quem lida com crianças deve, portanto, demonstrar em seus próprios atos as qualidades, os procedimentos, os hábitos, etc., que deseja para a criança. Então, se você quer ver os seus filhos, as crianças com que você convive, menos na internet, menos usando o celular, você também deve se policiar. Você também deve controlar os seus próprios desejos, que muitas vezes estão ligados, na verdade, ao seu eu carnal e não ao seu eu espiritual. Você está ali porque quer ficar confortavelmente ali horas e horas, né? As mídias sociais são feitas para te prender mesmo, né? Eles usam pesquisa, recursos científicos para entender como que funciona o nosso cérebro, para nos deixar ali presinhos, né? Então, se a gente não se controlar, nós também ficamos horas e horas. Então, nós, em primeiro lugar, devemos controlar os nossos desejos. E quando a criança vem pedir para brincar, claro, se você puder, não estiver no horário de trabalho, vá lá brincar com a criança, porque realmente a criança vai imitar o que você faz com maior frequência, tá? Então não é só um dia ou outro, não, é o hábito. O hábito é coisa que está arraigada dentro de você. Então, um hábito que eu fico muito feliz que os meus filhos tiveram, né? Eles têm 9 anos hoje, o hábito de ler. É muito bonito vê-los assim na sala, né? Sentados, lendo livros. Começaram lendo livros da Seiichi Onoye. Nós, né, eu e minha esposa, começamos a ler as obras infantis que a Seiichi Onoye tem, que são uma vasta obra maravilhosa de livros infantis da Seiichi Onoye. Se você tem curiosidade, quer conhecer um pouco das obras infantis, vá na nossa livraria virtual, livraria.sni.org.br, e você vai descobrir muitas obras infantis maravilhosas que a Seiichi Onoye tem. Então começamos a ler estas obras, eles foram adquirindo o gosto pela leitura. Mesmo que no começo eles não saibam ler, eles vão entendendo a história pelas figuras, pelo tom de voz dos pais, né? E aquilo vai criando uma conexão. Então, para você se conectar mais com seus filhos, né? Leia para eles. Esta é uma atividade maravilhosa e faz com que você crie uma relação maravilhosa com seus filhos desde a infância. Isso vai se perdurar nas outras fases da vida, na adolescência, e que é tão importante você ter esse vínculo forte, essa conexão forte com eles. Então, faça esse exercício maravilhoso de ler para os seus filhos, tá? Aí o mestre continua dizendo aqui o seguinte: todas as coisas que integram o meio ambiente refletem-se na mente da criança. As imagens refletidas na mente tornam-se sementes, que germinarão quando se completarem condições propícias. Da mesma maneira como as sementes de capim, caídas no solo no outono, ainda que não germinem no inverno, certamente germinarão quando a primavera chegar. Tais sementes não devem ser lançadas pelo velho método educacional de enfiar lições de moral na cabeça da criança por meio de livros e sermões, pois isso de nada adiantará. O melhor é mostrar às crianças, na vida cotidiana, com exemplos de boas palavras e boas ações. Por conseguinte, educar crianças significa educar o próprio educador, que precisa refinar constantemente suas palavras e seus atos. É uma grande escola esta vida. Buscar educar é, em primeiro lugar, educar a si próprio, né? É refletir sobre como estão os nossos atos. E o tema de hoje é muito especial, a capacidade de maravilhar-se. O quanto eu deixei de lado essa capacidade de maravilhar-se com as coisas ao meu redor. E o quanto que isso impactou na minha vida como adulto, como profissional.
como um ser humano, como um pai, como uma mãe. Então, este tema fala muito sobre nós, o que nós precisamos aprender com as crianças que têm isso de forma espontânea. E volto a dizer, é nosso papel deixar que desabroche, que se aflore cada vez mais. E quanto mais você permitir que elas fiquem muito tempo no celular, menos eles vão desenvolver menos eles vão expressar essa capacidade de se maravilhar. Então é muito sério isso que nós estamos abordando hoje. Nós precisamos ter um tempo de qualidade com os nossos filhos para eles desenvolverem esta capacidade de se maravilhar. Esta e outras, claro, tantas outras capacidades naturais de toda a criança. E isso vai fazer com que ela se desenvolva como um excelente profissional, como um excelente ser humano. Então, passa pela capacidade de se maravilhar. Quer desenvolver essa capacidade ainda mais? Comentamos nessa primeira parte a conscientizar-se sobre isso, o quanto estou me maravilhando. E a Seitonoye traz ferramentas fantásticas para nós. Uma das ferramentas em que eu gosto muito de fazer particularmente, que eu aprendi na Seitonoye, é um diário. Diário do relógio de sol. O que é isso? É você escrever as coisas normais que acontecem no seu dia. As coisas positivas, tá? Por isso que é diário do relógio de sol. O relógio de sol, ele só registra as horas em que o sol brilha. E o sagrado mestre Masaharu Taniguchi faz esta analogia com relação a nós, seres humanos. Nós precisamos viver registrando somente os bons acontecimentos da nossa vida. Precisamos registrar somente as luzes da nossa vida. E acontecem muitas coisas boas que a gente para de reparar, gente. Isso que nós precisamos voltar a sentir e a agradecer a todas as coisas. A nossa mente vai para o lado em que nós direcionamos ela. Então, se você perdeu a capacidade de se maravilhar, é porque você deixou a sua mente voltada para isso. Vocês conhecem a técnica do carro vermelho? Qual é a técnica do carro vermelho? Pergunto a vocês, se já saíram de casa hoje, foram para o trabalho, eu não sei onde vocês estão hoje. Vocês já viram algum carro vermelho hoje, no dia de hoje? Provavelmente, poucos vão dizer, eu vi um, não vi nenhum. A maioria provavelmente vai dizer isso, né? Mas se eu disser para vocês, a partir de agora, dá um pause no vídeo e vai lá e procura um carro vermelho. Para cada carro vermelho que você achar, eu te dou R$100. Olha só como muda. Será que você vai prestar mais atenção às coisas ao seu redor? Acho que sim, né? Você vai até sair com um balde de tinta vermelha para pintar os carros de vermelho, para ganhar a recompensa de R$100. Bom, isso nada mais é do que nosso direcionamento mental. E o diário do relógio do sol funciona desta forma. Você vai colocar ali as coisas boas que acontecem. E é fantástico como a gente vai direcionando a nossa mente só para o positivo, as coisas boas, você vai se maravilhando e você vai olhando mais carros vermelhos ao seu redor. Ou seja, mais coisas boas ao seu redor e você vai adquirindo novamente a capacidade de se maravilhar. Esses dias, eu estava escrevendo meu diário de relógio do sol e aí eu olhei anotações antigas. É fantástico, gente. E aí a orientação escreve as coisas assim, simples mesmo, né? Eu acordei, muito obrigado. Hoje eu troquei a fralda dos meus filhos. É uma obrigação? É. Mas você fez, parabenize-se, agradeça, isso é maravilhoso. Né? A gente se culpa muito, né? Então a gente tem que reconhecer as coisas boas que nós fazemos também. As coisas boas que nos são dadas. Então eu venho para a sede central de metrô, todos os dias. E aí eu falei, poxa, eu nunca agradeci, né? Puxa, muito obrigado, vim de metrô. Vim de forma segura, né? Um transporte seguro. E aí o metrô é lá no fundo, né? Tem estações que são bem no fundo. E eu reparei assim que eu nunca agradeci as escadas rolantes. Tem escada rolante, né? É obrigação do metrô ter? Sim. Mas que maravilhoso que tem, né? A gente só vai lembrar da escada rolante quando ela para. Aí todo mundo fica reclamando.
Por que não agradeceu todas as outras vezes? 99% das outras vezes você não agradeceu, porque a gente vai perdendo, né? Essa capacidade de maravilhar-se com as coisas. E o diário do relógio do sol, gente, está aqui uma ferramenta à sua mão para você utilizar. É um diário, tá? O que é diário? Para você escrever todos os dias. Mas eu te digo assim, em 30 dias você já vai ver uma mudança completa na sua mente. E você vai ver, e é legal depois de 30 dias, você voltar ao primeiro dia do registro que você começou a fazer. O que você colocou ali? Como essa experiência que eu tive, eu agradeci a escada rolante. Falei, é uma coisa tão simples, né? Mas algo maravilhoso, coisa normal. Então, quanto que nós estamos normalizando as coisas? Nós precisamos olhar para a vida com outros olhos, e as crianças estão nos mostrando isso todo o tempo. Outra prática muito importante na Seichonoye, para que você desenvolva mais, né, sua capacidade de se maravilhar, é a meditação Shinsokan. Na Seichonoye nós meditamos. É a nossa prática fundamental, principal do dia. É a prática mais prazerosa, na verdade. É o nosso encontro com Deus. Nós fechamos os olhos e voltamos a nossa mente para Deus, para a nossa natureza divina. Nós aprendemos na Seichonoye que Deus não está fora, num lugar distante, né? Deus está em todos os lugares, mas principalmente dentro de nós, dentro de mim. E eu aprendi na Seichonoye, por meio da prática da meditação Shinsokan, a maravilhar-se com a minha vida, com a minha natureza divina. Entender que eu sou filho de Deus, que eu não sou uma pessoa má, que eu não sou uma pessoa pecaminosa, que eu sou um ser divino. Isso mudou a minha vida. Isso me transformou, me fez ser uma pessoa melhor, com uma postura com mais alegria, esperança e maravilhado com as coisas que eu vejo no dia a dia, na minha vida. E quando eu tropeço, assim como a criança tropeça quando está aprendendo a andar, ela não fica se culpando, ela se levanta e continua dando os próximos passos, porque ela quer aprender a andar. Nós, seres humanos, vamos aprendendo também que a cada tropeço nós devemos nos levantar e continuar a caminhada, porque dentro de nós habita o infinito. E quanto mais eu entender isso, mais eu quero crescer, mais eu quero me desenvolver. E esta meditação faz com que a gente tenha realmente a capacidade de se maravilhar com as pequenas dádivas. A gente olha as coisas diferente mesmo, tá? Fora do senso comum, que olha as coisas de forma material. Ah, isso é uma mão, isso é uma pele composta por carbono, por tal e tal coisa. Você disseca, né? Cientificamente eles fazem isso. Dissecam o corpo para ver o que se compõe materialmente o corpo. Mas isso não dá conta de falar o que é a vida. O que sustenta esse corpo é algo que está além da matéria, que transcende a matéria. E quando fazemos a meditação Shinsokan, você se encontra diretamente com o seu âmago, com essa vida perfeita que habita o seu interior. E aí você começa a ter uma outra visão da vida, você começa a se maravilhar. E uma coisa muito legal que a gente desenvolve quando pratica meditação, a gente fica calminho, calminho. A gente começa a ter mais paciência, muito importante na educação, muito importante. Como eu falei, a criança, ela mais do que fazer o que a gente está falando para ela fazer, ela nos observa e faz aquilo que estamos fazendo. E a criança, quando a gente para escutá-la, a gente consegue fazer com que ela se conecte com a gente. Ela percebe que você é uma pessoa confiável, que quer ouvi-la, ela se sente amada, se sente reconhecida. E quando você for falar algo para ela, ela vai obedecê-lo de forma tranquila. Então a meditação ela nos ajuda até nisso, tá? A termos mais paciência, não só com as crianças, mas com todas as pessoas ao nosso redor. Então medite, pratique a meditação Shinsokan. No nosso canal aqui do YouTube você vai encontrar palestras explicativas sobre a meditação Shinsokan e também a própria prática para você clicar aí no botão, se colocar em posição de oração e fazer esta prática para ir aprendendo. Então,
Então, são algumas práticas. Diário do Relógio do Sol e meditação Shinsokan, fundamental para nós desenvolvermos a nossa capacidade de maravilhar. E se você quer se aprofundar ainda mais na educação da vida, como esta atividade que estamos desenvolvendo hoje, a capacidade de maravilhar, a educação da vida tem outras ferramentas também, outros estudos, que faz com que todos os educadores se aprofundem e tenham resultados fantásticos, gente. Isso é mostrado no 7º Congresso de Educação da Vida, será mostrado, né? No 7º Congresso de Educação da Vida, promovido pela Superintendência das Atividades dos Educadores da Seichonoye. Este ano será nos dias 12, 13 e 14 de setembro. Então está chegando aí este congresso em que mostra na prática como as ferramentas da Seichonoye, a educação da vida apregoada pela Seichonoye resolve muitas questões da sala de aula e da vivência em casa, claro. Então você que é educador, que é pai, que é avô, que quer se desenvolver como educador, participe desse congresso maravilhoso. Será na sede central da Seichonoye do Brasil. Mais informações você pode adquirir no site sni.org.br/congresso. Então fica aí essa dica fantástica para você participar. E aí eu gostaria de finalizar este estudo maravilhoso com a oração que eu li um trechinho para todos no começo desse livro, Orações Diárias, tá? Do Supremo Presidente da Seichonoye, professor Masanobu Taniguchi. Então nós vamos agora, peço a todos que se coloquem de forma confortável. Você que já é adepto da Seichonoye, se coloque em posição de oração, fechando os olhos. Você que também está começando agora na Seichonoye, feche os olhos, se coloque em posição de oração também, se puderem, mas se estiver aí no transporte coletivo, tá tudo bem. Acompanhe mentalmente essa oração fantástica, tá? Oração para visualizar a infinita vida de Deus dentro de mim. Querido Deus, eu sou filho de Deus, vivificado pela sua vida. De dentro de mim, agora jorra a fonte da sua vida. Ela não apenas energiza meu cérebro através da minha respiração e envia oxigênio para todo o meu corpo, fazendo o meu coração bater, mas ela é a força que repousa por trás da função dos intestinos e dos vários órgãos e torna tudo harmonioso, sincroniza, circula e faz nascer em novas células a cada instante. É graças à sua infinita força vital que este delicado e complexo corpo físico funciona normalmente, sem que eu tenha de lhe dar ordens. Eu humildemente reflito e me arrependo por não reconhecer o mistério da sua força vital todos os dias e por considerar normal o funcionamento correto dos vários sistemas, órgãos e tecidos. Eu sinto sua vida aqui, sinto sua sabedoria trabalhando aqui e sinto que sou protegido pelo seu amor agora. Deus dá vida com a sua mesma sabedoria, seu mesmo amor e sua força não somente a mim, mas também às vidas de mais de 7 bilhões de pessoas, como também as vidas de número extraordinário de plantas, animais e fungos. Quando eu penso nessa vontade de Deus, sinto quanto todas as pessoas, todos os seres vivos e o ambiente em geral estão profundamente interligados pela sua infinita vida e brilham assim. Querido Deus, todas as pessoas são filhas de Deus, vivificadas por sua vida. Da mesma forma que eu sou, todas as pessoas são amadas por Deus, compartilham da sabedoria, do amor e da vida de Deus e nasceram com a grande missão de expressá-los. É por isso que eu sinto amor em todas as pessoas, aprendo com a sabedoria delas e sinto a alegria de viver uma vida de vivificação mútua. Quando estou numa relação harmoniosa com todas as pessoas, a sabedoria e a vida de Deus jorram e eu avanço um grande passo rumo à realização do céu na terra. Como filhos de Deus, os seres humanos receberam esta grande força de Deus, mas a vida de Deus não pertence
apenas aos seres humanos. Eu penso também em como as plantas, além dos animais, têm importantes papéis como expressões da vida, da sabedoria e do amor de Deus. Querido Deus, sinto fortemente o encanto das flores e a beleza das árvores em minha mente. A minha capacidade de sentir fortemente dentro de mim a beleza dessas plantas, que fisicamente estão fora de mim, é a evidência de que minha vida é, na essência, uma com a das plantas. A minha capacidade de sentir a infinita beleza variada nas cores, nas formas delicadas e na combinação dessas cores e formas das flores é a evidência de que minha vida está recebendo alegremente a mensagem emitida pelas plantas. A minha emoção com a beleza dos troncos, das altivas árvores magníficas, com os sutis formatos das folhas e com as agradáveis cores das folhas do outono, é um sinal de que as plantas e eu não somos coisas diferentes, mas somos um na vida de Deus. Quando as plantas e eu estamos numa relação harmoniosa, a vida de Deus aí aparece. Quando sinto a beleza infinitamente diversa das flores, folhas e frutos das árvores, eu estou sentindo a vida infinita de Deus dentro de mim. Porque Deus é o todo de tudo, nada há que exista fora dele. Estando dentro de Deus, além do meu amor pelas plantas, sendo vivificado por elas e doando a elas, as plantas doam a vida de Deus a mim. A mim, elas enviam internamente a mensagem de que os seres humanos e as plantas vivificam-se mutuamente. Querido Deus, sinto intensamente o encanto, a agilidade e a beleza dos pássaros e animais em minha mente. Sinto uma solene significância em viver junto com eles nesta terra. Cada qual tem seus aspectos belos que estão além de qualquer ser humano, e eles me ensinam que sua infinita vida e sabedoria existem aí. Muito da tecnologia inventada pelos seres humanos veio das coisas aprendidas com os excelentes aspectos do voo dos pássaros, o saco da lagarta do bicho de cesto, os sons ultrassônicos dos morcegos, os sons dos insetos e o nado dos peixes. Essas são, enfim, coisas aprendidas com a sabedoria e a vida de Deus. Através delas, eu aprendo a sabedoria e a vida de Deus. E agora, quando uso os aviões, o ar-condicionado, o detector de ondas sonoras, os instrumentos musicais e os navios feitos pela tecnologia humana, eu sinto fortemente a vida de Deus dentro de mim. Junto com a percepção do infinito desenvolvimento da vida de Deus, dentro de suas eficientes formas e funções, na mudança e combinação de suas cores, no papel de aromatizar, nos seus hábitos, gestos e expressões, noto que dentro de mim, que estou tão comovido com essas coisas, a vida de Deus está totalmente repleta. Penso em como os animais e os seres humanos estão unidos pela mesma sabedoria de Deus e dou graças a Ele. Somente aquele que tem vida é que sente a vida. Somente aquele que tem sabedoria é que sente a sabedoria. E aquele que tem amor é que sente o amor. A minha capacidade de sentir a vida de Deus dentro de todas as existências é porque a vida de Deus está dentro de mim. Eu agora conheço esse fato claramente e além de visualizar com profunda emoção que sou filho de Deus, eu estou espiritualmente desperto, não apenas com o fato de que minha vida e a de todas as pessoas e de todos os seres vivos são uma vida, mas com a solene imagem verdadeira da vida, de que é a vida de Deus que me une a eles como um. Eu visualizo o surgimento da infinita vida de Deus dentro de mim e expresso minha profunda e sincera gratidão ao Senhor, querido Deus, Criador de todas as coisas. Muito obrigado. E assim, então, finalizamos esta atividade maravilhosa com a leitura desta oração do livro Orações Diárias, aqui na página 45, Oração para visualizar a infinita vida de Deus dentro de mim. Espero que com esta oração
as práticas que aprendemos no dia de hoje, você consiga desenvolver mais a capacidade de maravilhar-se, para que você seja um pai, um educador, um avô, uma avó muito melhor. Seja um ser humano melhor, mais feliz, se maravilhe com as coisas normais que estão ao redor. Tenha gratidão por elas. E isso vai mostrar para as crianças que estão ao seu redor como é maravilhosa a vida. Que Deus abençoe a cada um dos senhores. Tenha um ótimo dia e participe do Congresso de Educadores. Muito obrigado. No nosso congresso, você não apenas aprende, você sente, você vive. Amplie sua visão educacional, construa projetos que impactam vidas, conecte-se com pessoas que acreditam na transformação. Além de palestras, transitando sobre as conexões do ser humano consigo mesmo, com o outro e com o virtual, traremos vivências através de oficinas, apresentações de memoriais de vida e projetos baseados na educação da vida, desenvolvidos por alunos do Ciclo de Estudos da Educação da Vida, o CEEV. Garanta sua participação, as inscrições já estão abertas. E para maiores informações, acesse sni.org.br/congresso ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 50 14 2253. Torne-se protagonista de uma nova era da educação. 7º Congresso Latino-Americano de Educação da Vida, Nova Visão da Educação, Vivências. Participe conosco desta jornada transformadora e viva a educação com um novo olhar. O perdão, uma chave que abre as portas da paz interior e da harmonia entre os corações. Quantas vezes guardamos ressentimentos, deixando que o passado nos impeça de seguir adiante? Será possível libertar nossos corações dessas amarras e viver livre e plenamente? O Seminário do Perdão 2025 convida você para uma profunda transformação espiritual, um encontro com a verdade, o caminho do amor e da reconciliação que te levarão a uma vida renovada. Dias 23 e 24 de agosto, nas academias de treinamento espiritual da Seitianoye de Goiás, Ibiúna, Minas Gerais, Santa Tecla e nos dias 6 e 7 de setembro na Academia de Curitiba. Ao participar, você terá a oportunidade de compreender o poder do perdão, aprofundar sua espiritualidade e compreender que a harmonia transforma vidas. O perdão é um ato de amor, é uma decisão. Não significa esquecer, mas sim libertar-se e libertar. Quando perdoamos, abrimos espaço para a paz florescer dentro de nós e permitimos que a alegria nos preencha. As inscrições já estão abertas. Garanta seu lugar e permita-se viver essa experiência única. Acesse sni.org.br ou entre em contato pelo WhatsApp 11 50 14 2217. Seminário do Perdão, o caminho para a reconciliação e a renovação.